Enfermidades provocadas pelo consumo de alimentos inadequados. Perdas de matérias-primas e de produtos em virtude de padrões de identidade e qualidade diferentes. Fraude econômica. Estes têm sido problemas enfrentados no mundo todo pelos sistemas tradicionais de inspeção e controle da qualidade. Agir com eficácia sobre as causas que determinam esses problemas e não procurar administrar os seus efeitos, que representam riscos para a saúde do consumidor, além de perdas irreparáveis, tornou-se assim meta prioritária de todos os responsáveis pela indústria nacional de produtos alimentícios. Atendendo a essa realidade, o governo brasileiro, agora em parceria com a iniciativa privada, está aplicando em caráter experimental na indústria da pesca desde 1991 o Sistema de Análise de Riscos e Controle de Pontos Críticos, ARCPC. Trata-se de um sistema de caráter preventivo. Prevenir é melhor do que remediar, cujo objetivo é propiciar uma utilização mais racional dos métodos de controle e dos recursos materiais e humanos disponíveis, com significativa redução de custos. Uma concentração de esforços na adoção de medidas preventivas torna possível reduzir ao mínimo e até eliminar os perigos identificados nos pontos críticos da cadeia de elaboração dos produtos. Nos programas desta série, veremos, através da apresentação de um inspetor do Serviço de Inspeção Federal, uma sequência de procedimentos recomendados pelo sistema ARCPC para o processamento industrial do pescado. O pescado congelado, antes de chegar ao consumidor, passa pelas seguintes etapas. Captura. Manuseio a bordo. Desembarque. Processamento industrial. Transporte. Distribuição e comercialização. Quando a matéria-prima é proveniente de viveiros, esta jornada é menor, porque depois da despesca e do transporte, o pescado pode chegar vivo ao entreposto ou à indústria. Uma matéria-prima de boa qualidade, somada às ações pertinentes ao controle dinâmico da qualidade, de responsabilidade do produtor e à inspeção do Serviço de Inspeção Federal, CIF, através da aplicação do Sistema de Análise de Riscos e Controle de Pontos Críticos, podem garantir a qualidade do produto final. Na primeira etapa, captura e manuseio a bordo, devem ser observados os métodos e as artes de pesca, as condições do barco, a manipulação do pescado, de acordo com as peculiaridades de cada espécie, e a higiene e a conservação do pescado. Quando o barco sai para a pesca, deve estar corretamente limpo, para evitar que a matéria-prima entre em contato com agentes contaminantes que possam ser prejudiciais à qualidade do produto. Por exemplo, um simples vazamento de óleo do motor pode chegar até onde o pescado está armazenado e contaminá-lo. A amônia também não pode vazar das tubulações dos equipamentos frigoríficos. A contaminação por óleo diesel ou por amônia, muitas vezes, torna o pescado impróprio para o consumo. Nem todos os tipos de pescado recebem o mesmo tratamento no barco até o desembarque. Os camarões rosa e legítimo, em determinadas regiões onde a pesca é industrial, são descabeçados no convés da embarcação. Já os moluscos bivalves, os caranguejos e os siris devem chegar vivos à indústria. Outras espécies de pescado chegam inteiras, como o camarão sete barbas,
a sardinha, o pago, o atum, etc. Tem ainda alguns peixes que são eviscerados no barco, como, por exemplo, determinadas espécies de água doce. Já o cação deve sofrer uma sangria tão logo é capturado, para que seja eliminada a ureia existente em sua corrente sanguínea. Pela ação bacteriana, esta ureia transforma-se em amônia e causa a deterioração do cação. Quanto à lagosta, o ideal seria que ela chegasse viva à indústria. No Brasil, em função da infraestrutura de pesca, a lagosta é na maioria das vezes descabeçada a bordo. Se o descabeçamento for feito com a ajuda de uma faca, ela deve ser de material não corrosivo. Antes disto, porém, deve-se separar as lagostas ovadas e imaturas, atendendo à proibição da legislação específica de preservação das espécies. As lagostas nestas condições biológicas devem ser devolvidas ainda vivas ao mar. Para que o pescado que não chega vivo permaneça em condições de ser preparado para o congelamento, é necessário tratá-lo com meios adequados de conservação. Em algumas espécies, como a lagosta e o camarão, também se usam aditivos químicos como bisulfito de sódio, com o objetivo de retardar o processo enzimático que é o aparecimento de blackening, barriga preta, na lagosta, e de black spot, mancha negra, no camarão, porque elas podem tornar o produto impróprio para o consumo. O excesso de bisulfito aplicado nos crustáceos citados pode ser comprovado pela inspeção sanitária e pelo controle de qualidade da indústria, na recepção do pescado ou nas análises laboratoriais, como veremos adiante. Nos países que detêm uma tecnologia mais avançada para a atividade pesqueira, os barcos possuem viveiros para manter a lagosta viva na água do mar até o desembarque, dispensando com isso o uso do bisulfito de sódio. Após as operações no convés do barco para a classificação das espécies, sangria, descabeçamento, evisceração ou imersão no bisulfito, nos casos em que vimos ser necessário, o pescado segue para o porão do barco para ser conservado e armazenado até o desembarque. Dependendo do método de pesca, das espécies a serem capturadas e do tipo e autonomia das embarcações, são utilizados vários meios de conservação do pescado fresco. A forma mais simples é a utilização de gelo na proporção adequada. É bom lembrar que o gelo deve ser feito sempre de água limpa e potável. E a temperatura ideal para a manutenção do pescado fresco é a de 0 graus centígrado. Nas embarcações que possuem congelamento a bordo, são usados diferentes tipos de equipamentos congeladores. Atualmente, o desembarque do pescado é feito nas praias, nos cais ligados ou não às indústrias e nos terminais pesqueiros. Mas para evitar uma perda maior de matéria-prima e ter um controle mais eficiente, o ideal seria a centralização da descarga nos terminais pesqueiros ou nas indústrias. O pescado que é descarregado em locais onde as indústrias não têm cais próprio depende de transporte rodoviário. O CIF, Serviço de Inspeção Federal, também fixa normas para este transporte. O carregamento do pescado deve ser feito da forma mais rápida possível. As condições do veículo transportador devem ser ajustadas com a matéria-prima. O ideal, por exemplo, para transporte do pescado fresco é o caminhão com carroceria isotérmica e o caminhão dotado de unidade frigorífica para o transporte do pescado congelado. O pescado, dependendo da quantidade e da espécie a ser elaborada, pode ser conduzido diretamente à câmara de espera, ser levado ao separador de gelo ou ao equipamento de lavagem para o início da cadeia de elaboração. A câmara de espera é destinada ao armazenamento da matéria-prima que não entra na cadeia de elaboração imediatamente. Ela não deve ser dotada de equipamento frigorífico, de modo que a temperatura ambiente ideal seja de 0 graus centígrado para a conservação do pescado fresco. A presença de equipamento frigorífico justifica-se quando a indústria tem necessidade de alterar as condições de estocagem ao receber o pescado congelado. Nas fases de captura, manuseio a bordo, descarga e transporte, a qualidade da matéria-prima estará na dependência de vários fatores: das condições dos bancos de pesca, dos barcos, dos locais de descarga e dos veículos transportadores, e ainda mais,
dos métodos e artes da pesca, das práticas de manipulação e dos meios de conservação empregados. Dentre os riscos que podem ocorrer até a chegada do pescado à indústria, podemos identificar a deterioração, o aumento da temperatura, as contaminações física, química e microbiológica e o excesso no uso de aditivos. Torna-se, então, imprescindível a adoção de medidas preventivas como o abaixamento da temperatura, a utilização de pessoal capacitado, o emprego correto de aditivos, entre outras medidas. É bom lembrar que os recursos do mar, rios e lagos não são inesgotáveis. Por isso, devem ser tomados todos os cuidados para a preservação das espécies. A época de captura, as características biológicas e os métodos e artes de pesca têm que estar de acordo com a legislação específica do órgão competente. A seguir, vamos apresentar os procedimentos que devem ser observados pelo inspetor na aplicação do sistema ARCPC na indústria do pescado congelado. É importante assinalar que o programa ARCPC é específico para cada indústria e para cada produto. A presença do inspetor exercendo a inspeção dinâmica é imprescindível para a qualidade do produto final. Para a elaboração de produtos congelados, a indústria deve possuir dependências, instalações, equipamentos e utensílios adequados. O layout operacional deve ser o mais funcional possível, de modo a evitar pontos de estrangulamento e de contaminação cruzada. Para facilitar o trabalho do inspetor, encontra-se como forma de ilustração uma planta baixa com todas as determinações de locais, dimensões e disposições das dependências das indústrias que devem ser obedecidas. É muito importante a higienização correta das dependências, equipamentos e utensílios da indústria. A água usada na lavagem do pescado deve ser hiperclorada, em torno de 5 ppm de cloro residual livre. Todas as torneiras, pontos d'água e bicos ejetores também são verificados pelo inspetor. Os sanitizantes utilizados na limpeza e higienização devem estar autorizados pelo CIF, Serviço de Inspeção Federal. Todas as instalações dos sanitários e vestiários devem estar sempre em perfeito funcionamento. É o caso das pias, chuveiros e caixas de descarga. Cabe ao inspetor também verificar a presença de sabão líquido nos banheiros e toalhas de um único uso. Para os operários e funcionários que vão manipular o pescado, é obrigatório o uso de gorro ou capacete, jaleco, calça comprida ou macacão, botas e aventais, sempre de cor branca e, quando necessário, luvas plásticas preferentemente descartáveis. É também obrigatória a lavagem das mãos ao ingressarem no estabelecimento industrial. As unhas devem estar limpas e nunca com esmalte. Anéis, alianças, relógios ou pulseiras, qualquer adorno nas mãos ou nos braços deve ser retirado. Tem que ser feita a verificação de dermatoses e ferimentos. Se o operário estiver com estes problemas, ele não poderá manipular o pescado. Os hábitos pessoais também são importantes. O último passo antes de entrar nas salas de processamento é atravessar o pedilúvio e sair pela outra extremidade direto nos locais de manipulação onde vão trabalhar. Para a elaboração e execução do programa de ARCPC, são considerados requisitos básicos: quantidade e qualidade da água e do gelo, layout operacional, equipamentos e utensílios utilizados, e normas e procedimentos operacionais de saneamento básico da indústria. A tecnologia do pescado está bastante avançada, mas ainda não foi possível descobrir uma fórmula para transformar uma matéria-prima deteriorada num produto final de qualidade aceitável. Por isso, o inspetor deve se preparar para inspecionar os peixes que chegam à indústria. Após a recepção, o pescado deve ser lavado sempre sob água corrente e hiperclorada, em torno de 5 ppm de cloro residual livre. Os equipamentos de lavagem recomendados pela inspeção são o cilindro giratório para as espécies de tamanhos pequeno e médio e o túnel de lavagem para as espécies maiores. A
A classificação por espécies e tamanho e a inspeção são feitas ao mesmo tempo no peixe fresco ou depois que ele é descongelado. A qualidade inaceitável inviabiliza seu aproveitamento industrial para consumo humano. O inspetor deve estar atento através principalmente da análise sensorial. As principais características da matéria-prima de boa qualidade são: superfície do corpo limpa com um relativo brilho metálico, olhos transparentes, brilhantes e salientes, ocupando totalmente as órbitas, guelras róseas ou vermelhas, úmidas e brilhantes, com um odor natural, próprio e suave, ventre roliço, firme, não deixando impressão duradoura à pressão dos dedos, escamas bem brilhantes e aderentes à pele e nadadeiras apresentando certa resistência aos movimentos provocados. A carne do pescado tem uma firme consistência elástica e cor própria a cada espécie. Deve haver gelo em quantidade suficiente e fabricado de água limpa e potável, porque ele vai acompanhar a matéria-prima durante as etapas de beneficiamento industrial. Algumas indústrias já possuem tecnologia mais avançada, utilizando água refrigerada em torno de 5 graus centígrados para tratar o pescado. De acordo com o produto final que se quer obter, o peixe segue etapas distintas de processamento: peixe inteiro, peixe eviscerado, filé de peixe ou peixe em postas, entre outros. Vamos usar como exemplo de peixe congelado o pargo filetado. Veja as etapas de processamento até o produto final que vai ser comercializado. Se ele precisar ser descongelado, o método mais usado é a imersão em água corrente, que deve estar a uma temperatura máxima de 21 graus centígrados. Daí, segue-se a descamação do pargo, que é feita manualmente, e depois disso, nova lavagem. Após esta nova lavagem, os peixes seguem para a mesa de filetagem, onde as operárias fazem os cortes, com o auxílio de uma faca e em mesas semiautomáticas. Restos de escamas, fragmentos de pele, carne, nadadeiras, etc., serão removidos na toalete. Depois destes últimos retoques, os filés são acondicionados em bandejas e estão prontos para serem congelados. O processo de congelamento é o que se realiza em equipamentos apropriados de maneira a ultrapassar rapidamente os limites de temperatura de cristalização máxima. O congelamento não deve considerar-se terminado até que a temperatura do produto tenha alcançado menos 18 graus centígrados no centro térmico, depois da estabilização da temperatura. Existem vários tipos de equipamentos congeladores que são utilizados de acordo com as características da matéria-prima e as formas de apresentação do produto final. Túnel de congelamento, Sharp Freezer, armário de placas vertical ou horizontal e congelador salmourador, entre outros. O glaciamento é uma fase importante na elaboração de peixes congelados, de modo a evitar os efeitos prejudiciais da rancificação e desidratação. Algumas espécies de pescado devem ser protegidas da desidratação, sendo congeladas em recipientes ou embalagens com água, para que os dois, a água e o peixe, sejam congelados juntos. A legislação brasileira prevê a possibilidade de utilização do aditivo químico tripolifosfato de sódio na operação de glaciamento. O glaciamento deve ser feito após o congelamento. A capa protetora pode formar-se com a simples imersão do pescado, já congelado em água com gelo. E a espessura da camada deve estar em torno de 0,5 a 2 milímetros. Nas
etapas de industrialização do filé de pargo congelado até as câmaras de armazenamento, é imprescindível exercer um controle dinâmico para garantir a qualidade do produto final. Os pontos críticos são identificados em função dos riscos para a saúde pública, da perda da qualidade e da fraude econômica. As medidas preventivas, os limites críticos, as ações corretivas e ainda os procedimentos de vigilância e verificação devem ser estabelecidos de acordo com o programa de ARCPC, aprovado especificamente para cada indústria e para cada produto. É importante assinalar que na identificação dos pontos críticos de controle, a equipe responsável pela implantação do programa de ARCPC deve levar em conta a infraestrutura e as condições de operacionalidade do estabelecimento industrial, sendo capaz de separar o necessário do desnecessário dentro do que está sob seu total controle. No processamento de crustáceos, que veremos no próximo programa, daremos exemplos de alguns pontos que podem ser definidos como críticos e das medidas preventivas cabíveis. O processo industrial dos crustáceos que vão ser congelados é um pouco diferente do congelamento de peixes, mas da mesma forma, a qualidade da matéria-prima interfere no produto final. Por isso, é muito importante a verificação dos caracteres organolépticos dos crustáceos, quando logo eles chegam à indústria. O ideal nas lagostas é o recebimento delas vivas, mas pelas condições da pesca aqui no Brasil, a indústria pode receber caudas deste crustáceo frescas ou congeladas. As caudas das lagostas não devem apresentar anéis quebrados ou danificados. Uma coloração anormal da espécie não pode ser tolerada. As lagostas com blackening, barriga preta, ovadas ou pequenas, devem ser descartadas. No caso do camarão, o corpo deve apresentar uma curvatura natural e rígida, e a coloração deve ser própria à espécie, sem qualquer pigmentação estranha, devendo ser verificada a incidência de black spots, mancha negra. A presença destas manchas na carne do camarão leva à condenação da matéria-prima. Os caracteres organolépticos devem ser próprios às espécies a serem aproveitadas industrialmente. É importante verificar também a presença de contaminantes, como por exemplo óleo diesel. Outra observação que tem que ser feita na recepção é a pesquisa de SO2 residual. O camarão pode ser congelado inteiro, descascado, sem cabeça, ou pode ser cozido. Já a lagosta pode ser congelada inteira ou apenas a cauda, crua ou cozida. A matéria-prima pode chegar inteira, normalmente fresca ou já descabeçada e congelada a bordo. Também pode ser recebida a matéria-prima procedente de viveiros, como os camarões, por exemplo. Os processamentos do camarão e da lagosta devem ser feitos manual ou semi-automaticamente. Vamos ver agora como é o processamento do camarão congelado sem cabeça. No camarão congelado a bordo, a lavagem deve ser feita após o descongelamento, que é feito com a imersão do camarão em água corrente a uma temperatura máxima de 21 graus centígrados. Após a imersão do camarão no separador de gelo, é feita a lavagem sob água corrente hiperclorada em torno de 5 ppm de cloro residual livre, adaptando-se sistemas de bicos ejetores ou chuveiros. Logo após deve ser feita a inspeção e seleção da matéria-prima, onde o inspetor checa os caracteres organolépticos. Quando o camarão não é descabeçado a bordo, esta fase deve ser realizada nas mesas semiautomáticas do tipo dupla canaleta. Tratando-se de produto para o mercado internacional, é feita a classificação mecânica. Logo depois, os camarões são acondicionados nas embalagens primárias e protegidos contra a desidratação.
o que pode ser feito colocando-se água em contato direto com o produto após a sua pesagem, para que a água e o camarão sejam congelados ao mesmo tempo. Para o congelamento do camarão é recomendável a utilização de equipamentos apropriados, como por exemplo, os armários de placa horizontal ou vertical, túnel de congelamento, entre outros. Se o produto vai ser camarão descascado congelado, vamos apresentar as fases de processamento. As fases de recebimento, descongelamento ou não, lavagem, seleção e inspeção são iguais àquelas que vimos para o camarão congelado sem cabeça. Quando se trata de camarão rosa ou legítimo, o descasque é feito geralmente em mesas semiautomáticas, como as do tipo dupla canaleta. Tratando-se de camarões pequenos, como os 7 barbas, esta operação pode ser efetuada em descascadoras mecânicas. E já há equipamento de fabricação nacional para este trabalho. É importante checar esse descasque feito pela máquina. Por isso, o camarão limpo passa ainda por uma toalete manual. Os apêndices e cascas que não saíram na máquina são retirados aqui pelos operários. Agora vem a fase de classificação ou não, acondicionamento nas embalagens primárias e congelamento, que são comuns a todos os tipos de camarão. Se o produto final é camarão congelado cozido, ele pode ser obtido com a utilização de tachos de dupla camisa, alimentados por fonte de calor indireta. Após o cozimento, deve ser feito o resfriamento, a fim de efetuar um choque térmico, que pode ser realizado pela imersão rápida do produto já cozido em água gelada. Vamos ver agora quais são os procedimentos para as caldas de lagosta congeladas. Após o recebimento, lavagem, inspeção e seleção, as lagostas seguem para as mesas semiautomáticas, onde é feita a remoção do trato intestinal com tesouras especiais. A lavagem do canal entérico requer torneiras pontiagudas de aço inoxidável com pressão controlada de modo a permitir uma perfeita remoção do trato intestinal. Em seguida, a lagosta é submetida à toalete para a retirada dos fragmentos de carne e membranas. É feita ainda uma nova lavagem com água hiperclorada em torno de 5 ppm de cloro residual livre. Para evitar a perda de líquido durante o descongelamento, é utilizado o tripolifosfato de sódio nas caldas das lagostas através de um misturador automático. A utilização desta substância química, bem como o sistema de embalagem, visam proteger o produto final contra a desidratação, a semelhança do que se verifica no glaciamento. As caldas das lagostas são classificadas em vários tipos de acordo com o peso e o número de exemplares. Logo depois, elas são envolvidas uma a uma em sacos plásticos e acondicionadas em bandejas ou caixas parafinadas. As caldas das lagostas já estão prontas para serem congeladas em túnel ou armário de placas. Também está sendo utilizado para as lagostas o sistema de congelamento através de nitrogênio líquido. Na industrialização do pescado congelado, podemos tomar como exemplo, para fins ilustrativos, a calda de lagosta congelada. Estabelecido o diagrama operacional deste produto, alguns pontos podem ser definidos como críticos, dependendo da infraestrutura do estabelecimento industrial e das suas condições de operacionalidade. Na ordem de processamento da matéria-prima, o primeiro ponto crítico a ser considerado é sempre a recepção. Os perigos de perda de qualidade da matéria-prima podem ocorrer por deterioração enzimática, blackening e contaminação por óleo diesel. Neste ponto crítico de controle, as medidas preventivas são as especificações de compra da empresa produtora, que deve possuir tabelas adequadas aos seus registros de qualidade, com a fixação dos limites críticos respectivos e também a utilização de pessoal capacitado na avaliação sensorial para identificação do blackening e da contaminação por óleo diesel.
A classificação é mais um dos pontos críticos de controle a ser considerado para evitar o perigo da fraude econômica por classificação em desacordo com as especificações da rotulagem. Neste PC, ponto crítico de controle, as medidas preventivas são, mais uma vez, a utilização de pessoal capacitado para a classificação correta das lagostas e ainda o uso de balanças calibradas. Um outro PCC a exemplificar no diagrama operacional mostrado é a pesagem, quando também pode ocorrer perigo de fraude econômica em razão de peso líquido inferior ao declarado na rotulagem. Neste PCC, assim como na classificação, as medidas preventivas incluem o pessoal capacitado e o emprego de balanças calibradas. Antes do acondicionamento, estocagem, transporte e distribuição do produto final, que veremos no programa a seguir, a firma responsável pela produção, através de seu controle dinâmico e dos seus procedimentos de vigilância, tem a oportunidade de adotar, se necessárias, ações corretivas cabíveis quando os limites críticos forem excedidos, de modo a garantir a qualidade do produto a ser comercializado. Em embalagens aprovadas, em locais apropriados e climatizados. A armazenagem correta para a expedição rápida e eficiente e o transporte nas condições recomendadas também são fatores que contribuem na qualidade do produto final. Por isso, o trabalho do inspetor não termina com o congelamento do pescado. É preciso verificar ainda essas etapas finais antes do produto chegar aos locais de comercialização. Na dependência de embalagem climatizada, em torno de 15 graus centígrados, o inspetor deve acompanhar o acondicionamento do produto já congelado de acordo com suas características. O depósito de caixas deve estar localizado num ponto estratégico, junto à sala de embalagem. O inspetor deve verificar se as caixas estão sendo preparadas e montadas adequadamente. Algumas caixas são parafinadas internamente. Todas as embalagens que entram nos locais de armazenagem devem estar aprovadas pelo CIF, Serviço de Inspeção Federal, sendo identificadas pelo nome do produto, peso líquido, data de fabricação, indicação do prazo de validade, aditivos e demais detalhes que orientem perfeitamente o consumidor. Nas embalagens, consta também o carimbo de inspeção federal, o que permite uma segurança quanto à identificação do estabelecimento produtor e das características do produto embalado. É importante que a estocagem seja feita nas condições técnicas recomendadas para garantir, sob temperatura adequada, em torno de 25 graus centígrados negativos, a manutenção do produto já congelado. É indispensável verificar se os procedimentos relacionados ao programa de ARCPC estão sendo aplicados adequadamente através de auditorias executadas pela própria empresa e pelo Serviço de Inspeção Federal. Como procedimentos de verificação, podem ser realizados planos de amostragem e tabelas de defeitos confiáveis, como os do Códex Alimentários, com ênfase para a análise sensorial. Quando necessários e como guias de orientação, podem ser utilizados exames laboratoriais, a exemplo dos realizados na rede oficial de laboratórios que atende ao Serviço de Inspeção Federal. É importante ressaltar que todas as informações pertinentes aos procedimentos de vigilância e de verificação devem ser registradas e arquivadas pelo período de 2 anos após vencido o prazo de validade dos produtos. As amostras devem ser representativas do lote produzido e oferecer garantia total de sua integridade, sendo acondicionada em embalagem devidamente identificada, de tal forma que seja impossível a substituição da mesma. As amostras podem estar constituídas por unidade e frações, no caso de análises físico-químicas. Cada amostra extraída será dividida em 3 frações.
original, segunda e terceira, respectivamente, sendo asseguradas a uniformidade de composição das 3 frações. A amostra original será destinada ao laboratório para sua análise em primeira instância. A segunda ficará sob custódia da Inspeção Federal. A terceira ficará em poder do interessado como fiel depositário, a fim de ser analisada juntamente com a amostra que ficou em poder da Inspeção Federal quando o interessado divergir do resultado do exame. Assegurada a qualidade, o produto pode ser expedido, obedecendo-se também a algumas regras e normas. A retirada dos produtos das câmaras de estocagem e a entrada deles nos caminhões frigoríficos devem ser feitas o mais rápido possível e os métodos utilizados devem evitar a mínima elevação de temperatura do produto. O transporte do pescado congelado até os locais de distribuição e comercialização também deve ser controlado, principalmente quanto às condições exigidas para a conservação do produto final. A descarga de produtos congelados nos pontos de venda ou nos portos e aeroportos também deve ser feita rapidamente, a fim de evitar o descongelamento. O pescado congelado deve ser oferecido ao público em locais sob temperatura adequada, para que as condições de conservação e o prazo de validade sejam assegurados. O ideal é que o pescado congelado seja mantido a 18 graus centígrados negativos, como consta na rotulagem. O local onde estes balcões frigoríficos se encontram também é importante. Se colocado muito próximo a janelas ou portas, de modo que possam receber luz solar ou mesmo uma forte luz artificial, pode ser prejudicial à conservação. O balcão frigorífico não deve ser desligado, a fim de que o produto não sofra descongelamentos prejudiciais à sua qualidade, com a redução do seu prazo de validade. Com a aplicação do sistema RCPC, os procedimentos de controle de qualidade dinâmico não devem ser considerados como encerrados no ato da expedição na indústria. É preciso que esse produto chegue com qualidade até os pontos de comercialização. Com a execução do sistema RCPC, Análise de Riscos e Controle de Pontos Críticos, o governo brasileiro, através do seu Serviço de Inspeção Federal, juntamente com o setor privado, procuram garantir e aprimorar a qualidade dos alimentos levados à mesa do consumidor. O novo enfoque da inspeção tradicional, que se configura na auditoria formal de controles de pontos críticos e seus respectivos registros, emerge então dessa parceria, com evidente repercussão nos resultados de produtividade e competitividade do Parque Industrial Pesqueiro Nacional nos mercados interno e externo. Para o sucesso desse empreendimento é fundamental a conscientização, o comprometimento e a cooperação de todos os que participam das ações pertinentes ao segmento pesqueiro, desde a origem da matéria-prima até a comercialização do produto final.